Boca a Boca, o magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro. O teatro assenta numa crença ingênua na palavra. Um homem entra em cena e afirma que é o rei da Dinamarca e todos acordamos que estamos a ver mais uma versão de Hamlet. Além dos cenários, da iluminação, do ambiente sonoro ou dos efeitos especiais, são as palavras que nos fazem viajar até lugares, épocas e dramas distintos. Ao que parece, o mesmo acontece com uma inteligência artificial. As ferramentas a utilizar são as mais simples, uma caneta e um papel. Segundo investigadores e programadores, basta escrever numa pequena folha de papel, por exemplo, iPod, e colocar essa nota por cima da imagem de uma maçã para que o sistema de reconhecimento de objetos de um computador deduza estar perante um iPod e não uma maçã. Ou se, por exemplo, uma fotografia de um cão tiver uma nota cheia de cifrões desenhados à mão por cima, passa a ser reconhecida como um porquinho mielheiro. A estes desencontros entre a leitura do sistema do computador e a imagem apresentada chamamos de ataques tipográficos. Clip é um sistema de visualização capaz de aprender conceitos abstratos a partir da sua representação, uma espécie de rede neurológica multimodal que, ao cruzar a múltipla informação que recolhe, consegue, por exemplo, decifrar a imagem de um Homem-Aranha. Um neurónio reconhece a aranha, o outro o homem e outro ainda o traço de um desenho animado. Esta rede neurológica artificial está tão desenvolvida que pode reconhecer ainda uma estação do ano ou uma emoção, e não apenas objetos. Curiosamente, esta rede, cada vez mais exata, tornou-se tão eficaz na leitura de imagens, mesmo as desenhadas, que confunde com facilidade um conceito escrito e uma imagem de uma fotografia, por exemplo, de um objeto qualquer real. Como consequência, conseguimos induzir qualquer sistema artificial em erro com um simples recado escrito à mão. Tal como acontece com um espectador, que ao ouvir as palavras criteriosamente escolhidas por um dramaturgo serem preferidas pela boca de um ator, se deixa de transportar para um outro lugar ou uma outra vida, que não está lá, não é? Que não é a nossa. A diferença é que o espectador sabe distinguir as duas verdades. O mesmo não se pode dizer de uma inteligência artificial, que muito ganharia em participar no workshop de Jacinto Lucas Pires no próximo fim de semana. Poderia descobrir a tensão entre uma palavra dita e uma palavra escrita, perceber o mecanismo e a relação de afeto e cumplicidade entre uma palavra e um corpo, e saber ainda como habitar o hiato entre aquilo que é misterioso, porque não é um iPod, mas também não é uma maçã, e aquilo que será sempre espantosamente claro, sobretudo quando dito ou escrito por um dramaturgo como o que convidámos esta semana para lecionar no Teatro Viriato. Patrícia Portela, na sua crónica, desafia-nos a refletir sobre o poder da palavra, da importância que ganha no nosso dia e nas nossas tarefas. Uma palavra escrita conseguirá enganar a inteligência artificial? A entrevista de hoje, de Na Boca do Mundo, também versa sobre a palavra. Jacinto Lucas Pires levanta-nos o véu da oficina de escrita que irá orientar no próximo sábado no Teatro Viriato, falando-nos de como se desenvolve um mistério, da importância da voz de cada um e de como não devemos ter medo da nossa língua. Olá, Jacinto, bem-vindo ao nosso podcast. Num texto sobre a oficina dizes que os atores te ensinaram que uma voz se constrói à volta de um mistério. É este o ensinamento que vais procurar transmitir nesta oficina? A oficina depende muito do que as pessoas trouxerem para a oficina, né? Há um lado artesanal, não é? que depende muito do diálogo que se estabelece e todas as oficinas são diferentes e esta ainda mais por Zoom vai à distância, né? Neste tempo neste tempo estranho que nós estamos a viver, acho que vai ser ainda mais diferente do que é habitual, mas sim, escrever é muito isso, é tentar dar clareza a um mistério, que cada um tem de encontrar as suas próprias formas, as suas ferramentas, né, para tornar claro certo mistério, e eu espero conseguir, mesmo no pouco tempo que vamos ter, e mesmo com a distância, ajudar quem estiver interessado a descobrir essa sua voz. Que conceitos vão ser explorados? Os conceitos base são exatamente esse de voz, não é? O que é a voz no teatro, o que é que torna uma voz diferente de outra, e em certa medida também por
por seguimento, não é? Por consequência, também a voz autoral, digamos. Depois também perceber-se o que é uma história, o que é uma personagem, e se tivermos tempo, espero que sim, também falar um pouco da estrutura, o que é uma estrutura de uma peça, ou uma estrutura de uma narrativa, de uma história em termos mais simples, de uma ficção. Mas isto tudo não em modo de aula, que eu não tenho jeito para ser professor, mas em modo mais oficinal, não é? De como estarmos todos no mesmo espaço, no mesmo ateliê, no mesmo escritório enquanto escritores, e no fundo partilharmos experiências, dificuldades, problemas e também alegrias. Haverá algum exercício ou ponto de partida já previamente estabelecido? Não, quer dizer, eu tenho as minhas provocações, mas que não são provocações em forma de texto, digamos. Não quero também abrir demasiado o jogo, se calhar. Mas sim, parte muito do que as pessoas trazem, do que escrevem. Aliás, acho que isso vai ser uma das dificuldades, mas também se calhar algo que vai tornar especial esta oficina ao longe, que é o momento em que as pessoas escrevem, cumprem um exercício. Normalmente estamos todos no mesmo espaço, né? Já estamos todos na mesma sala, e às vezes uns acabam primeiro, uns começam a ler e outros vão para outra sala para acabar o que estão a fazer. Aqui cada um vai estar no seu espaço, e portanto a gestão vai ser um bocadinho diferente, mas sim, eu parto muito do que as pessoas escrevem. Acho que só assim é que se consegue descobrir o que é que cada um tem de original a dizer, de seu, né? De próprio, para encontrar a sua linguagem, a sua voz como autor. Não ter medo da tensão entre a língua em que escrevemos e a língua em que falamos. Esta frase é tua. Sentes que as pessoas têm receio de escrever em português? Há uma língua em que nós falamos, não é? Há um português que é o português falado, coloquial, que tem várias diferenças de acordo com os lugares, com as situações, com as pessoas, com a educação das pessoas, etc., com os contextos vários. E depois há a língua em que nós escrevemos e em que nós lemos, e também aí tem vários níveis e vários registros, digamos, um registro académico, literário, outros científicos, outros mais práticos, um registro de escrever um recado para alguém em casa para pôr no frigorífico, e muitas vezes quando se começa a escrever teatro tem-se um pouco medo ou uma hesitação entre qual é que é o registro certo, né? Porque por um lado o teatro é falado, né? Os atores falam. Por outro lado, há uma estilização da língua que tem qualquer coisa a ver com o literário, com a literatura e às vezes até com a poesia, e trabalhar esse equilíbrio, que é um trabalho invisível, mas muito necessário, quase de orivesaria, é também algo que eu acho importante nestas oficinas e para o qual chamo a atenção. A oficina de escrita, com Jacinto Lucas Pires, acontece no próximo sábado, através da plataforma Zoom. Mas há mais para descobrir esta semana no Teatro Viriato. Liliana Rodrigues deixa-nos a par de toda a programação em À Boca da Bilheteira. Este sábado recebemos Jacinto Lucas Pires no Teatro Viriato com a oficina Originalidade Igual Honestidade, dedicada à criação de textos teatrais e que será realizada através da plataforma Zoom entre as 15 e as 18 horas. Enquanto a criação de Censo, de Fraga, continua a ocupar o nosso palco, preparamos-nos para celebrar o Dia Mundial do Teatro com a estreia deste espetáculo. A peça fará parte de um programa especial dedicado ao teatro,
em particular às criações que nos últimos meses foram desenvolvidas no nosso palco, como A Fragilidade de Estarmos Juntos, Alexei a Fé e, claro, Censo. Pode conhecer o programa completo no nosso site www.teatroviriato.com. O nosso Blind Book Date continua a marcar encontros às cegas com a literatura. Se ainda não planeou as suas leituras para o mês de março, passe no nosso blog, sala de ensaios teatroviriato.blog, e descubra os enigmas que lhe permitirão escolher o próximo livro. Por estes dias, continuamos a ocupar o espaço da possibilidade e desafiamos-vos a juntarem-se a nós em qualquer um dos nossos palcos alternativos. Saudações viriáticas e até para a semana. Este foi o magazine do Teatro Viriato, uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo município de Viseu.